Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Essa é a aula mais solitária que eu já dei em toda a minha vida, em todos os meus 44 anos de vida. Tô brincando. Primeiro eu quero começar agradecendo a turma, tá? Pela compreensão. Eu estava com algumas coisas para resolver ontem do consultório e também muito cansada, tá? Sexta-feira, bom, vocês têm uma pegada puxada também, sexta-feira é um dia muito cansativo. E vocês, eu sei que vocês no sabadão, vocês têm atividade também, porque tem atividade de estágio e tudo mais. Então é puxado, né, gente? Mas o semestre está chegando ao fim, a gente tem aí só mais algumas semaninhas, e aí a gente vai poder descansar. Bom, bora lá. Eu entendo que a aula de hoje é uma aula que ela é bem norteadora, assim. Eu vou pegar, então, esse módulo, né, desse curso do TJ que está com vocês. Vão lá para a página 20, tá bom? Página 20. E onde começa, assim, Manual de Elaboração de Documentos decorrentes de avaliação psicológica, tá? De avaliações psicológicas. Então, a gente vai começar por umas orientações gerais. Bom, essas avaliações, elas podem ser para qualquer finalidade. Então, vocês vão perceber que a colega que elaborou esse documento, ela fala de uma forma geral, assim, né? Avaliações psicológicas e documentos decorrentes de avaliações. Então, isso vale para tudo na nossa profissão. É evidente que eu vou dar foco nos documentos produzidos para o judiciário, né? Mas esse manual de orientação serve para qualquer avaliação. Então, vamos lá, ó. O que eles mostram aqui nas considerações iniciais? O que a Ana mostra aqui para nós nas considerações iniciais? Ela fala o seguinte: os documentos, né, a avaliação psicológica, a avaliação em si, porque o que vocês vão fazer se vocês tiverem como peritos do juiz, assistente técnico da parte, seja contratados pelo advogado de defesa ou como assistente técnicos da defensoria. Vamos recapitular algumas coisas? Olha lá. Deixa-me ver, cadê? Aqui. Olha lá. Então, a gente pode ser perito do juiz, seja ele concursado ou nomeado, lembram? Beleza? A gente pode ser assistente técnico, e aí a gente é contratado pelo advogado. Na verdade, a gente é contratado pela pessoa que contrata o advogado. Mas eu vou fazer aqui como referência a pessoa no âmbito da justiça, certo? Então, pelo advogado ou pelo defensor, né? Esse assistente técnico, ele também é chamado informalmente de perito da parte, certo? Tá? E aqui vocês têm a possibilidade de atuar como assistente técnico do MP, do Ministério Público. Nós vamos focar no nosso trabalho, na nossa prova, na verdade. Eu também falo trabalho, mas isso é uma prova. O nosso foco está aqui. Quem emite o documento de estímulo para vocês, né? Deixa eu ver se eu desligar aqui o LED, fica melhor para enxergar. Acho que melhorou. Quem emite o laudo que
vocês têm como estímulo é uma perita concursada do juiz. E vocês vão atuar, eu acho que como assistente técnico da parte. Não me lembro se eu coloquei que vocês são da defensoria ou vocês são contratados pelo advogado, mas não faz diferença, porque a orientação que eu vou dar hoje não faz diferença. O importante é vocês entenderem que o perito fez um laudo e vocês vão avaliar, fazer uma avaliação psicológica também, daquilo que vocês conseguirem ter acesso, e vão concordar ou discordar, né? Contrapor ou não partes do laudo do colega, ou da colega, no caso, tá? Então, vocês estão ali, receberam um documento de um perito do juiz e vão atuar como perito da parte. Maravilha? Lembrando sempre, isso não é uma guerra, os fatos, eles não podem ser distorcidos, vocês vão fazer as avaliações e provavelmente teriam constatado elementos que fazem vocês poderem divergir do colega ou enxergar algumas características e dados sobre um outro ponto de vista, fundamentando aí com uma linha teórica de vocês. Isso pode acontecer, tá? Então, não é um fight. Porque o que pode acontecer se os peritos entrarem nesse modo de funcionamento? A gente vai lutar e, às vezes, até produzir uma realidade para ganhar. E essa lógica adversarial, essa lógica do ganha-ganha, ela é uma lógica que não está posta para a psicologia. A gente vai fazer uma avaliação psicológica baseado na nossa ciência e também no nosso código de ética. Então, lembre que a professora falou que já cansei de ter advogado me pedindo produção de laudo sob encomenda. Eu preciso de um laudo que ateste que a minha paciente, que a minha cliente não tem uma psicopatologia inabilitante, por exemplo. Não, cara pálida. Você está me encaminhando um caso para fazer uma avaliação psicológica. Esse cabelo hoje está me incomodando. Para fazer uma avaliação psicológica. O que eu vou constatar não é você que vai dizer. Pode ser que no fim da avaliação a gente constate não seja positivo para sua cliente, no sentido de poder defendê-la ou afirmar isso que você está pedindo. Mas, infelizmente, gente, na nossa ciência tem gente que faz isso, viu? Quando a gente constata isso, a gente tem que reportar, né, ao Conselho de Psicologia, tá bom? Então, vamos lá, ó, página 20. Então, a avaliação psicológica é um processo técnico-científico de coleta de dados, estudo desses dados, interpretação, né, dessas informações que a gente constata com a avaliação, né, entendendo que o que a gente vai constatar com a nossa avaliação são fenômenos psicológicos, né, e aí, como é que a gente avalia, como é que a gente coleta esses dados para então fazer uma avaliação e depois uma leitura técnica, uma interpretação? Através dos nossos instrumentos, né? Das estratégias psicológicas, dos nossos métodos, das nossas técnicas, dos nossos instrumentos. Então, assim, entrevista psicológica é um instrumento de coleta de dados. A entrevista é livre, semidirigida, dirigida. Deixa eu falar um negócio. Entendam, um laudo, relatório psicológico, ele é um documento científico. Não adianta ficar com preguiça de fazer fundamentação e não fundamentar, porque isso vai dar desconto de nota na prova. Então, assim, se eu vou me utilizar do teste HTP, de entrevistas semi-estruturadas, semidirigidas, de estudo bibliográfico, eu vou ter que fundamentar de estudo bibliográfico conforme o referencial psicanalítico. Eu vou precisar citar isso e seria de bom tom uma pequena referência teórica ao que é uma avaliação psicológica,
uma entrevista psicológica semi-dirigida, não é para fazer um tratado sobre entrevista psicológica, até porque o juiz não vai ler se você fizer um tratado, né? Mostrar a nossa qualidade técnica não implica necessariamente em quantidade de revisão teórica, mas essa revisão teórica ela precisa ser muito assertiva e clara. Não adianta a gente estruturar, por exemplo, um parágrafo, né, com uma revisão teórica extensa, com uma fala totalmente confusa, entendendo que essa confusão é erudição. Não necessariamente. Então, tá bom, professora, como eu deveria fazer então? Por exemplo, estou procurando aqui aqui, ó. Esse livro aqui, ele é muito fácil de achar em PDF na internet, tá? Esse livro aqui é um dos livros mais importantes sobre avaliação psicológica, tá? Aliás, vários dos instrumentos que a gente usa são citados aqui pela Jurema Alcides Cunha. Esse livro ele é reeditado desde que o mundo é mundo, tá? Inclusive, ele tem um capítulo aqui específico sobre perícia psicológica na área forense, tá? Que escrito pela Sônia Rovinski, que foi minha professora na faculdade. Ela que me deu psicologia jurídica. E eu tenho muito orgulho disso, porque a Sônia, hoje, ela é uma psicóloga, perita do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ela está aposentada. E a Sônia, após a aposentadoria, segue trabalhando na clínica dela como perita das partes agora. Agora ela trabalha sendo contratada pelos advogados de defesa, tá? Então, aqui é esse texto aí da Sônia Rovinski, que foi professora da professora, tá? Ela traz aí coisas interessantes sobre redação de laudos para o fórum, tá? Olha lá, ó, direito penal, direito de família, danos psíquicos para ressarcimento, né? Quando a gente tem uma ação onde se diz assim, eu sofri um dano moral pela ação do fulano. E aí a gente faz uma avaliação psicológica para ver se houve, de fato, que tipo de dano que foi gerado pela conduta do tal do fulano, para que se peça ressarcimento. No mais das vezes, esse ressarcimento é em dinheiro, tá bom, gente? Então, assim, eu acho que eu posso aí trabalhar com vocês esse material, tá? Mas, assim, eu estou falando da Jurema Alcides Cunha, porque aqui na Jurema Alcides Cunha, como ela fala de psicodiagnóstico, né, que é um tipo de avaliação psicológica com tempo determinado, né? O psicodiagnóstico tem algumas diferenças da avaliação psicológica de forma generalista. Ele é uma avaliação específica que atende a um fim específico, tem um tempo determinado, né? E um objetivo muito específico para o qual ele se destina. Então, aqui, ela fundamenta entrevista psicológica, testes psicológicos. Então, se vocês escolherem um tipo de entrevista, fundamentem. A entrevista semi-dirigida, conforme Cunha, 2000 e blá, consiste num método de coleta de dados, instrumento da psicologia, blá, 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 cujas perguntas são parcialmente construídas. Ponto! Não precisa mais nada. O ideal é que as revisões bibliográficas sejam colocadas na nota de rodapé. Repetindo, o ideal é de que as revisões bibliográficas sejam postas na nota de rodapé. Professora, a gente vai fazer uma prova com você. A gente vai construir esse documento, vai recortar e colar numa prova. Sim, pode alterar a formatação da estrutura do documento. Então, vocês fizeram bem bonitinho, botaram o númerozinho, botaram nota de rodapé, chegou lá na hora de colar no espaço da prova, bagulhou tudo, esculhambou tudo. Então, façam assim, especificamente para o caso da prova.
Botem o númerozinho lá em cima da palavra. Nessa avaliação será utilizada a técnica de listas semi-estruturadas. Númerozinho. E lá no fim, antes de vocês citarem todas as referências bibliográficas que vocês usaram, vocês vão botar lá notas de rodapé e vão botar um por um a revisãozinha que vocês iam colocar na base da página, tá bom? Isso facilita para vocês, vocês podem ficar muito tensos aí, achando que desestruturou, que eu não vou entender que foi a formatação na hora de colar, então façam assim, tá bom? Mas, ó, parágrafo, essas coisas todas, alinhamento, tem que ter, tá? Então, que fique claro, tá? Quando vocês forem citar aí quais os instrumentos, ó, técnicos que vocês estão utilizando, fundamentem também, tá? Rapidamente, só para ficar claro ali, que vocês estão explicando o que é aquele instrumento que foi utilizado, tá? Citem também qual é a linha de referência que vocês estão usando, né? A linha teórica de referência, se é a psicanálise, se é a cognitiva comportamental, se são as linhas do humanismo, abordagem centrada na pessoa, ou, enfim, Gestalt, não importa, mas citem qual é a linha e ponham uma breve revisão, se acharem necessário, sobre a linha de vocês. Mas é assim, coisa pouca, gente, entendam. No caso da produção de documento que vocês vão fazer, ela será encaminhada para uma pessoa bastante atarefada, com milhares de processos para lidar, e uma justiça extremamente formal, ou seja, é uma autoridade. Além dele não ter tempo, e a grande maioria deles não leem tudo porque não tem tempo, pode ser cansativo. Então, a nossa linguagem ela tem que ser coerente, concisa, não sejam prolixos. Para falar, constatou-se sólido vínculo entre a criança e a mãe. Vocês não precisam fazer um tratado para escrever essa frase. Isso é uma afirmativa de um perito. Se vocês estão elaborando aquele documento, subentende-se que vocês têm o notório saber. Então, vocês vão afirmar de uma maneira clara, vão botar lá o númerozinho para a nota de rodapé e vão explicar. Sei lá, vamos pensar no autor. Segundo Bowlby, o vínculo consiste em blá, 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 e se dá de blá, 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 blá. Pronto, porque não adianta vocês, com o notório saber de vocês, falar isso, trazer essa afirmativa, se vocês não demonstrarem que a afirmativa de vocês ela está pautada num saber, numa construção teórica, numa construção técnica. Então, vocês têm que fundamentar, certo? Muitos laudos, eu acho que eu cheguei a falar para vocês na outra aula, o colega que me antecedia na defensoria, que vinha quinzenalmente trabalhar, ele representou uma colega do tribunal daqui no Conselho de Psicologia por ausência absoluta de revisão bibliográfica, certo? Até porque as resoluções que falam de como devemos redigir documentos, elas são bem claras, tá? Você precisa fundamentar. A gente não tira o nosso conhecimento de uma cartola, né? E se foi a gente mesmo que produziu aquele conhecimento, a gente tem que citar a nossa própria produção. Segundo o Sabedote 2020, blá, 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 blá. A gente pode citar a gente mesmo? Pode, né? Desde que a gente tenha uma produção técnica já construída e que a gente entende que aquilo que a gente falou naquele documento que a gente escreveu, naquele artigo, naquele capítulo de livro, naquele livro, também é útil para fundamentar aí o que a gente está citando no relatório, tá bom? Vamos lá. Uma coisa importante é que as avaliações psicológicas, elas devem considerar os condicionantes históricos e sociais. O que eu quero dizer com isso? Isso é muito importante. Condicionantes
históricos e sociais. É o seguinte, ó, quando eu vou avaliar uma história de um núcleo familiar, por exemplo, eu preciso situar em que tempo da história estamos vivendo. Por exemplo, digamos que alguma coisa envolvendo a acusação de que uma mãe não cuidasse bem da criança porque a mãe trabalha fora, tá bom? Condicionante histórico seria a gente falar, né, que na pós-modernidade as mulheres lançaram-se ao mercado de trabalho, né? E hoje em dia a gente tem aí um fenômeno do nosso tempo que são as mulheres nas frentes de trabalho, atuando. Então, assim, no tempo da nossa história, no zeitgeist do nosso tempo, mulheres trabalham. Desculpa, gente, o ar tá bem no meu nariz. Mulheres trabalham. Então, historicamente, as mulheres já ingressaram no mercado de trabalho. E nesse tempo de hoje, isso não é diferente. Eu vou abordar esse mesmo elemento sob uma determinante agora social. No caso da família em questão, como a criança estava sob a guarda da mãe, estou inventando uma historinha, se faz necessário que essa mãe trabalhe, porque essa mãe vem de uma realidade de classe média, baixa, classe, sei lá, né? Ou esse núcleo tem elementos de vulnerabilidade socioeconômica que o trabalho da figura materna é imprescindível para a manutenção das melhores condições de interesse da criança. Então, eu estou fazendo uma avaliação histórica e estou fazendo uma avaliação social. E posso emendar aí uma análise dos elementos sobre o vínculo da mãe com a criança que fale que, independente dessas questões, essa mãe atende a uma realidade do tempo dela. Digamos que o perito tivesse descredibilizado a mãe porque ela trabalha fora e não fica em casa cuidando dos filhos. O que vocês iam fazer? Vocês iam situar ali, ó. A gente está nesse tempo da história, a realidade social dessa família é essa. Podemos até falar de culpabilização da pobreza, porque é não entender a necessidade de um núcleo familiar talvez mais vulnerável socioeconomicamente, o que é muito comum de a gente encontrar nos colegas, a culpabilização da pobreza, né? Focar nos elementos de vulnerabilidade social e condenar, aspas, num laudo, um núcleo familiar, porque ele tem elementos de pobreza. Pobreza não pode servir, gente, para tirar filho de ninguém. Se a família está numa condição de pobreza, essa família tem que ser assistida e amparada os acessos aos direitos, aos mínimos sociais, entendeu? Como a gente fala lá no estado de bem-estar, lá no início da disciplina. Então, na verdade, culpabilizar a pobreza é o caminho mais curto para tirar, por exemplo, crianças de famílias pobres. Então, a gente não pode, e aqui o nosso manual deixa isso bem claro, a gente não pode culpabilizar uma realidade que nasce de uma estrutura muito maior. Então, se vocês quiserem, inclusive, quando forem fazer análise, contextualizar essa realidade, vocês podem. Vocês vão falando sobre isso, blá, 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 blá. Quando falarem de uma coisa que sabem que um autor XYZ tem material produzido, bota lá o númerozinho, depois bota lá na nota de rodapé. Culpabilização da pobreza segundo fulano, pobreza, como é que chama? Pobreza multidimensional. As múltiplas dimensões da pobreza, segundo o Instituto não sei o que, são blá, 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 blá. Deixa lá a fundamentação e segue lá, explicando no seu laudo, dinamicamente, como esse fenômeno se dá naquele caso. E aí a nota de rodapé diz, fulano falou isso. Não sou eu que estou dizendo, eu estou dizendo agora porque eu entendo que esse conhecimento teórico se enquadra aqui, mas quem citou isso foi o fulano, tá? Entendam, não precisamos de grandes tratados. Cuidado com a maneira de redigir os parágrafos. Tentem ser claros, objetivos. Não tentem mostrar erudição e complexidade e, às vezes,
as frases se tornam inteligíveis, tá? Outra questão importante me fugiu outra questão importante. Deixa eu pensar aqui enquanto eu olho ali. Outra questão importante, muito importante. Tomem muito cuidado com aquilo que vocês vão citar no laudo, tá? Não há necessidade de esmiuçarem a intimidade da entrevista para dar mais sustentabilidade ao que vocês vão analisar. Não precisam fazer isso, tá? Vocês podem falar, constatou-se indícios de uso problemático de substância, o que pode gerar repercussão, o que aparentemente gera repercussão na relação com os filhos. Vocês não vão dizer, pegou a entrevista alcoolizada e disse, bosta tudo no meu nome. Não, vocês não vão falar uma coisa dessas, tá? Traz mais uma. Não, vocês não farão isso, beleza? Então, tomem muito cuidado. Isso certamente vocês já viram nas disciplinas que falam de psicodiagnóstico. Então, vale lembrar que a gente está retomando conteúdo sobre avaliação psicológica, tá bom? Beleza? Vamos ver o que mais aqui é importante. Uma coisa interessante. Às vezes, quando a gente leva, principalmente quem é perito do juiz, né, que às vezes pode levar meses ali avaliando todo o núcleo familiar, fazendo os atendimentos, promovendo o encaminhamento para alguns serviços. Às vezes, no curso do processo de avaliação psicológica, já acontecem mudanças. Em muitos processos, o técnico faz um laudo, às vezes, um parecer, né, lá no início do processo, né, quando começa-se a atender as pessoas que estão envolvidas ali na situação, e mais para o fim ele faz outro. E às vezes passam-se meses. E nesse transcorrer dos meses, vocês imaginem, quando começa uma avaliação psicológica, começa atendendo um, depois atende o outro, depois atende o outro, depois vai atendendo. A gente faz muita reunião de rede, onde as partes se juntam para discutir os casos. Aí a gente se reúne com os colegas do TJ, com os colegas da unidade de acolhimento, com os colegas do CREAS, o colega do CRAS, o colega do Conselho Tutelar. Essas reuniões são feitas para discussão de caso, né? E nessas reuniões são feitos encaminhamentos, são trocadas percepções sobre o caso. E muitas vezes esses encaminhamentos promovem acesso daquela família a serviços que são muito importantes para a gente reorganizar essa família, por exemplo, no que diz respeito à sua capacidade protetiva, né? Então, gente, no curso da própria avaliação podem ocorrer mudanças em muitas características que às vezes inabilitavam um núcleo familiar para seguir cuidando e criando uma criança, por exemplo, que possa ter tornado esse núcleo familiar habilitado para isso, tá? Habilitado para isso, certo? Então, aqui o nosso manual, ele fala assim, isso se chamaria a modificação dos condicionantes que operam, né, na formulação dessa demanda. Quer dizer, o que condicionar, o que fazia com que aquela família tivesse um determinado modo de funcionar de desproteção, foi minimizado. Vamos supor, uma família que tem aí o pai e a mãe que são usuários de álcool, usuários problemáticos de álcool. Digamos que lá no início, né, quando se faz o PIA, né, o Plano Individualizado de Atendimento, já se aponta a necessidade dessa família ser encaminhada para um ambulatório de álcool e drogas que funcione, né, para tratar a questão do uso problemático. E digamos que esses pais passem a frequentar, passem a fazer o acompanhamento e que depois de 8 meses de transcorrido esse acesso a esse serviço específico, esse fator de vulnerabilidade não está mais gerando vulnerabilidade. E mais, toda a organização do lar e tudo mais, e inclusive a relação dos pais com as crianças acolhidas, vamos supor, se transforma.
O que a gente conseguiu aí? A gente conseguiu aí uma modificação de condicionantes. Olha que legal! Um processo que era para avaliar e gerar documentos acabou gerando mudanças substanciais, ganhos terapêuticos. Olha só, isso é comum de acontecer no consultório particular, mas às vezes, para uma outra demanda, né? Mas às vezes, a própria avaliação psicológica transcorrendo no nível do judiciário pode promover, sim, esse tipo de ganho, né, de aquisição, tá certo? Vamos lá. O que mais? Bom, aí aqui na página 21, a gente chega nos princípios norteadores na elaboração de documentos, tá? Então, a gente precisa ter conhecimento de linguagem escrita, a gente precisa ter conhecimento de princípios éticos da nossa profissão e técnicos científicos. Então, a gente precisa saber escrever direito, saber dos limites do que devemos abordar e citar na hora de elaborar o documento, né? O que eu posso ou não posso colocar e de que forma. E tenho que ter um domínio das técnicas para coleta dessas informações e também da teoria para que eu possa fundamentar os achados científicos que eu vou discorrer ali naquele documento. Beleza? Vamos lá, então, vamos adiante. Com relação à linguagem escrita, tá? E aí a língua portuguesa, capacidade de redação, que é mais do que língua portuguesa, né? Capacidade de redação ali. Eu preciso ter uma redação bem estruturada, definida, com desencadeamento de ideias e fatos bem coerentes e bem concisos, que gerem clareza no fluxo das ideias que vocês estão apresentando. Não dá para começar a falar de uma coisa, parar de falar, ir lá em outra e voltar. Não, tem um desencadear. É como se vocês fossem promovendo um aprofundamento, e é o que vocês vão fazer, na realidade que vocês constataram pela via dos instrumentos que usaram. Então, vem aprofundando, 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 até dizer coisas muito pontuais e muito diretas e decisivas para aquele documento, tá? Então, tomem muito cuidado nisso. Uma redação bem estruturada, bem clara, expressando com clareza, sem superficialidade, tá? Beleza? Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é para não ser prolixo também, né? Vai falar uma coisa e fala 200 outras coisas na volta daquela coisa, o que acaba ficando cansativo e às vezes tira o foco do leitor do que a gente mais quer falar, que é sobre o motivo pelo qual aquela demanda nos foi encaminhada, tá? Deixa eu ver aqui. Deve ter uma ordenação que possibilite a compreensão, tá? Que é isso que a professora falou. Então, as ideias, elas devem ser colocadas de uma forma ordenada. É como se vocês caminhassem com um leitor, vocês estão descendo numa caverna. Cada degrauzinho, vocês vão levando o leitor daquele laudo mais aprofundadamente para a realidade. É isso. E vão levando com clareza, vão levando em direção aos fatos mais profundos e mais significativos. Certo? Cuidem aí como vão estruturar os parágrafos, né? As frases, a gramática, tá? A gente deve evitar linguagem popular. Esse é um documento técnico-científico. Então, a gente não deve usar gíria, a gente não deve usar neologismos, né? Palavras novas aí que ainda não estejam na norma culta, tá? Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas que ilustra bem o que eu quero dizer. Digamos que vocês quisessem dizer assim, o pai
está vivenciando um novo relacionamento afetivo. E aí vocês resolvem fazer uma merda e falar uma bobagem. O pai tá com uma crush nova. Pô, errou, tá? Então, assim, vocês vão se referir a isso, né? Mas vocês vão se referir dentro da ideia da norma culta. Mesmo que vocês ponham crush entre aspas. Professora, eu posso citar uma fala direta da entrevista? Pode, desde que você não ponha as frases constantemente para ilustrar os achados na entrevista. Então, disse blá, 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 blá. E aí, encheu o laudo de frases segundo informações colhidas, que é o SIC. Já devem ter ouvido falar no SIC, entre aspas. Isso quer dizer segundo informações colhidas, coletadas. Vocês só vão botar SIC de vez em quando. Em alguns momentos é interessante fazer isso? Pode ser que sim, né? É um modo que alguns técnicos, alguns peritos trabalham? Sim, alguns se utilizam, mas isso não é uma coisa que a gente deve usar constantemente, porque de uma certa forma está trazendo informação direta e purinha do jeito que apareceu nos atendimentos. E isso pode trazer algum comprometimento ético, tá bom? Não esqueçam, tanto o laudo do perito do juiz quanto o laudo do perito das partes, ele vai estar no processo. As pessoas que a gente avaliou podem dizer, eu quero ver o meu laudo, eles têm o direito a receber. O advogado de defesa ou o defensor público vai ter acesso, todo mundo vai ler o seu laudo, inclusive os outros técnicos, inclusive o perito que você contrapôs o laudo dele, tá? Ok? Então, quando vocês forem produzir a prova, pensem que vocês estão mandando aquele relatório para aquela pessoa cujo relatório vocês receberam, ela também vai ler. Ela, o juiz, o defensor que pediu para vocês fazerem uma avaliação, né? Todo mundo vai ler. E as partes também. As pessoas que você entrevistou e as partes contrárias. Todos vão ler. Então, não é incomum advogado de defesa, quando a gente lida, por exemplo, a gente está na defesa, sei lá, aconteceu uma vez de uma mãe pedir alteração do regime de visita, porque a criança não estava querendo mais ir nas visitas, a criança tendo vários sintomas seríssimos, uma criança menos de 10 anos de idade, tá? Bem menos. E mais que 5, entre 10 e 5. A criança aparentando sintomas muito graves, inclusive falando em suicídio, e que não queria ir em visita na casa do pai. Foi até a defensoria para pedir entrar com uma ação de modificação do regime de visitas. O defensor que estava no dia disse assim, olha, vamos passar pela psicóloga e tal, aí você fala o que está acontecendo, se ela entender pertinente, ela pode inclusive conversar com a criança e tal. E de fato, eu atendi a mãe e depois disse, eu vou brincar com essa criança, vou fazer uma hora de jogo, eu não vou conduzir no sentido de tentar entender supostos elementos de violência sexual, porque a suspeita era essa, porque eu não vou revitimizar essa criança, porque se essa criança sofreu violência ou está sofrendo, eu fazer com que ela lembre é fazer ela viver de novo aquilo, né? E aí, eu nem entrei nessa temática, eu só lá pelas tantas perguntei para ela, a gente desenhando juntas, assim, né? Sabe por que tu tá aqui? Daí ela falou, eu sei. Eu disse, então, e por quê? Daí ela falou, porque eu não tô querendo ir visitar meu pai. Eu disse, ok, é isso mesmo. Continuamos brincando. Deu mais um tempo, ela disse assim, eu não quero ir visitar meu pai, blá, 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 relato de uma violência sexual. E o mais maluco é que a criança nem sequer se deu conta de que aquilo que ela estava relatando era violência sexual. Então, o que eu fiz? Evidente que eu brinquei, engoli, que nem eu engoli agora, continuei com ela no atendimento em ludoterapia até o fim. Ela quis voltar porque gostou daquele espaço para poder falar, né?
e aquela troca, e isso é muito gostoso de trabalhar com criança. Eu não trabalho com criança há muitos anos já, mas eu sinto falta disso, sabe? Do quão verdadeira é a resposta. Não que o adulto não seja, ele é o verdadeiro com 1,5 toneladas de defesas, né? A criança, ela traz as coisas de uma forma mais pura, no sentido de é puro e direto o acesso aos elementos, se você souber produzir as condições ideais para ela se sentir acolhida, se ela perceber... Uma das coisas, mas isso vale para todas as crianças, né? Em todas as circunstâncias. Quando a gente trabalha com criança na clínica, a gente precisa se interessar pelas crianças de verdade, sabe? A criança vai dar resposta ao manejo terapêutico que você fizer proporcional ao seu real interesse pelo universo dela. Se você não gosta de trabalhar com criança na clínica, não trabalhe. Agora, quando você permite que ela perceba o quão interessada você está pelo universo dela, ela sempre vai vincular. E é uma vinculação tão bonita que me dá vontade de sair agora e abrir uma clínica aqui em Piracicaba só para atender criança. Tá? Então, quando vocês forem fazer os estágios de clínica, né? Porque é evidente, vocês já estão tendo contato com os atendimentos de crianças, adultos e tal. Quando vocês forem para a clínica, que é uma outra coisa, vocês vão lembrar de mim. Aqueles que tiverem assim, o apreço ou o apego, né, pelo trabalho com crianças, tá? Eu não trabalho mais com crianças, acho que foi uma movimentação bem natural, assim, eu fui acabando tendo muito adolescente, né, na clínica, e depois muitos adultos, e aí nunca mais entrou criança, e aí quando entraram algumas crianças, eu disse, olha, eu vou passar para uma colega que está mais, porque eram quadros, assim, que trabalhavam muito com hiperatividade, diziam muito disso, e eu já sou ligada no 220, trabalhar com uma criança hiperativa, eu já tive, funcionou, mas me gera muita agitação também. Então, nós ficamos dando pique no lugar dentro da clínica. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é que muitos pais... você bota de colherinha junto com a criança e, às vezes, algumas famílias tiram de pá. Então, é muito complicado. É muito complicado o que, às vezes, algumas famílias te convidam para fazer de conta que você está trabalhando só para não mexer em coisas que às vezes você tem que mexer do núcleo familiar, né? Vamos fazer assim, a gente te paga, você faz de conta que você está tratando, a gente faz de conta que está fazendo a nossa parte. Não, muito obrigada, não. Talvez alguém aceite isso, mas eu não, né? Eu levo muito a sério meu código de ética, então já teve muitos casos e isso foi me cansando. Na hora que você precisava, de fato, gerar uma modificação, a família pulava para trás, ou tirava a criança do tratamento, ou te convidava sutilmente a brincar de trabalhar e eles iam continuar te pagando. Então, se você só tem foco na grana, né, e não é feio a gente querer viver do nosso trabalho, é honrado, né, querer viver do nosso trabalho, afinal de contas, a gente trabalha para isso, a gente estuda para isso, né? Mas tem gente que topa, tem gente que topa. Olha lá, hein? Vamos adiante então, hein? Deixa eu ver o que mais. Tá. Então assim, a gente tem que usar, sim, expressões profissionais específicas, mas se elas forem expressões técnicas muito... que não são do domínio do senso comum. Por exemplo, se você fala de inconsciente, né, é muito mais fácil as pessoas entenderem o que quer dizer inconsciente. Você não precisa botar a primeira tópica do Freud, né, para explicar consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? Mas se você fala de vínculo, por exemplo, é interessante, inclusive, para que você consiga atingir o entendimento do leitor, o que é uma formação de vínculo. O que é dizer que uma mãe é continente. Explique o que é o conceito de continente, que o Bion... não, Bion não, acho que é o Winnicott, né? Explique continente, né? Reverie... porque
agora eu misturei os dois, tá? Winnicott, Bion, Bowlby, François Dolto, esses autores que falam dessas teorias dos vínculos, tá? Do apego. Isso nos fala de relação. Isso nos fala de qualidade de relação vincular. E qualidade de relação vincular pode ser o diferencial para uma família proteger ou não. Essa família pode entrar num conjunto de situações de vulnerabilidade que façam com que ela perca a capacidade de proteção da criança, pelos problemas que os adultos acabam vivendo e a repercussão desses problemas na vida dos adultos. Mas eles também podem ter um excelente... Gente, eu já vi criança morrer de chorar, uma mãe que tinha constantemente uso problemático de álcool, morava numa casa feita com compensado, essas madeiras que é meio papelão, meio madeira, né? Quando a gente foi visitar a casa, era muito interessante, é muito interessante. Era pobreza, miséria, mas aquilo era um lar, gente. Era um lar. Eu me lembro de entrar com a assistente social, eu e a Adriana, entrar na casa, pranchetinha na mão, né? Eu não levava prancheta, porque eu sou uma bagunceira. O estagiário que trabalha comigo tem que ser uma pessoa organizada, porque a supervisora não é, não. De entrar assim, olhar um quarto, uma sala, o chão era batido, era de terra. Mas ele tinha tapetes, os tapetes estavam limpos, a casa estava organizada. Era um lar, não só por essa parte concreta, mas as crianças estavam felizes, elas iam no quartinho, buscavam os brinquedos, mostravam intimidade com aquele espaço, trocas afetivas com aquela mãe. Esse caso gerou um bafão, porque nesse caso, na primeira instância, a pessoa que está gravando vai botar no site, mas está falando baixinho como se pudesse manter algum tipo de sigilo. Tem que pensar sobre isso. Esse caso a gente conseguiu reverter em segunda instância. Na primeira instância, as crianças deveriam ficar ainda no acolhimento. Mandamos um laudo que foi lá para o desembargador em São Paulo. Ele leu o nosso laudo, inclusive citou o meu laudo, dizendo: volta, criança, para essa mãe, porque essa mãe tem vínculo. E outras coisas mais, tá? Vamos adiante? Então tá bom. Gente, eu acho que porque eu tô sozinha aqui, eu tô bem abobada hoje, fazendo um vídeo bem solto para vocês, tá? Não sei se isso é bom ou é ruim. Então, o que mais? Não usem linguagem popular, não usem expressões informais, mas também, se forem usar expressões técnicas, o que só nós conhecemos, que ainda não caíram no senso comum, né, do entendimento comum, expliquem o que aquilo quer dizer, tá? E não encham o laudo de vocês de expressões técnicas, porque os juízes não gostam. Entendam, vocês são um perito e vocês estão informando para ele coisas que vão gerar a convicção dele. Então, sejam claros, para ele não ficar perdido ali no que ele está lendo, né? Sigilo, tá? Não é porque vocês vão estar fazendo uma avaliação psicológica que vai para o fórum, né? Ou se vocês fossem no fórum, estaria ali indo para o juiz, que o sigilo deixa de existir. O que é dito dentro da sala de atendimento fica dentro da sala de atendimento, tal qual se fosse no nosso consultório privado. É por isso que na hora de produzir um documento, a gente só coloca aquilo que é estritamente necessário para entender os achados que vocês tiveram pelo uso das técnicas, das teorias e dos instrumentos, o que isso se relaciona com o que vocês estão estudando em si, qual dos familiares tem melhores condições para ficar com a guarda da criança, por exemplo, tá? Só falem daquilo que for possível ser publicizado. Se o juiz tiver dúvida
ele vai pedir maiores esclarecimentos, ou pela via de documento, ou vai chamar vocês na audiência para vocês esclarecerem os fatos na audiência. E é suavão, é muito tranquilo, tá? Beleza? E aí é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente afirma. A gente está produzindo documentos para órgãos que têm muito poder de decisão sobre a vida das pessoas, gente. Ver um familiar chorando na sua frente, a dor de não estar com um filho, e muitos deles não estão com um filho, por exemplo, não é porque são maus, não é porque são ruins, não é porque geraram maus tratos, violência, mas é que, por vezes, a vulnerabilidade do núcleo familiar é tão grande, e todos vivem tanta violação, que as crianças acabam estando no mesmo contexto, também vivem a violação da miséria, da pobreza, do uso problemático de substâncias, que são os remédios para dar alegria, ou os venenos anti-monotonia, né? Então, o que a gente precisa entender é que, primeiro, a gente não deve deixar uma criança em risco quando uma família está tão vulnerável assim. A gente tem que tomar as medidas cabíveis e, às vezes, a criança sair desse lar e ir para o lar de um familiar ou ir para um acolhimento ou uma família acolhedora de forma transitória pode ser necessário, tá? Para proteger, para o melhor interesse da criança. Pode ser necessário. A questão precisamos também cuidar desses cuidadores. E cuidar desses cuidadores é promover medidas que tirem esse núcleo familiar das situações de vulnerabilidade que estão enfrentando. Então, a gente não pode partir do princípio que vai olhar, por exemplo, se é um casal de pais, para esses pais com ódio, porque as crianças vivem na portelinha nessa casa com parede de papelão. A gente precisa olhar para o núcleo inteiro, evidentemente com foco na proteção integral da criança e no melhor interesse da criança, mas também entendendo que pode não haver má índole, má vontade, má fé nos pais. Os pais podem, de fato, eles podem ter crescido numa cultura muito semelhante e até hoje tudo que eles entenderam como funcionamento de família pode ser entendido por nós e pela sociedade como um todo como um funcionamento adoecido de família. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Certo? Então, assim, no início, quando eu comecei a trabalhar na defensoria, a gente achava que todos os colegas do tribunal, na verdade, só queriam tirar as crianças das famílias para mandar para adoção. Porque entendíamos nós somos colegas. Nós é muita gente, estou falando de mim, tá? Entendiam, meu entendimento sobre os colegas é que a postura deles era essa: pobre não cria filho, então o filho de pobre tem que ir para adoção, de preferência internacional. Então eu construí essa imagem. Com o tempo eu fui percebendo, talvez o fazer dos colegas tenha mudado, né? Também, além da minha percepção ter mudado, que às vezes a gente pode postergar demais a saída dessa criança desse lar e acabar gerando, com isso, mais danos. E, da mesma forma, às vezes, tirar a criança desse lar antecipadamente pode gerar mais danos. Então, é um limite muito difícil de a gente entender, muito complicado. E participar, né, de quem vai colher dados com o nosso fazer uma leitura e orientar pessoas que vão tomar decisão sobre isso é uma responsabilidade gigantesca. Então, não é fácil trabalhar nesses lugares que a gente tem estudado nas últimas aulas, tá? Não é fácil, não é um lugar fácil, tá? Então, por isso, tanta minúcia, tanto cuidado em a gente estudar isso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim,
A gente tem que cuidar. Quando eu estou falando disso, dessa ideia de que filho de pobre tem que ir para uma família melhor, como se pobreza fosse inabilitante, que é a culpabilização da pobreza, aí a gente está falando de um modelo ideológico, né, que tem um conjunto de ideias de uma classe dominante que entende que pobreza é necessariamente maltrato para a criança. E não é necessariamente maltrato, né? Vou dar um exemplo para vocês do menino Bernardo, por exemplo, aquele menino que, a partir do assassinato e da ocultação do cadáver dele, houveram, inclusive, mudanças na legislação. O menino Bernardo, um garoto lá do Rio Grande do Sul, filho de um médico, né? Criado, esse pai médico e essa madrasta enfermeira, eles assassinaram um menino e ocultaram o cadáver, com a participação de outras pessoas ali da relação do casal. Então, violação do direito da criança não tem necessariamente a ver com classe social, né? Violação do direito da criança tem a ver com uma série de elementos, vai depender do caso. Então, quando a gente fala, e aí a colega fala aqui na página 22, né, ela diz o seguinte: torna-se imperativo a recusa do uso dos nossos instrumentos técnicos psicológicos e da nossa experiência profissional para sustentar modelos institucionais e ideológicos que perpetuam a segregação dos diferentes modos de subjetivação. Então, ela está falando de subjetividade diversa, mas eu estou falando também de realidade fática, social. Então, eu não posso ser alguém que vai entender que pobreza necessariamente inabilita uma família para criar as crianças, da mesma forma que se eu estiver lidando com uma família homoafetiva, eu estou lidando com uma família de menores condições. Então, a gente não pode, através do nosso fazer, perpetuar modelos institucionais e ideológicos de segregação, de discriminação, de desvalorização. A gente precisa chegar para a avaliação aberto para verificar os elementos, para consultar as pessoas, para consultar os órgãos públicos, para verificar como se dá esse cuidado em face dessa criança, como funciona esse núcleo familiar, né? Porque não é só a criança, é o núcleo inteiro que eu preciso entender. Eu vou avaliar todo mundo, não só a criança, tá? Olha lá, que mais, né? Então, veja, eu posso ter uma mãe alcoolista que seja uma mãe que vincula muito bem com seus filhos, os cria muito bem e que precisa de auxílio, talvez, para que esse uso de álcool se dê de uma forma não problemática. Porque eu posso ter uma série de outros elementos preservados. E eu tenho nesse elemento aí um elemento de vulnerabilidade, tá bom? Não esqueçam, a psicologia tem compromissos sociais. Toda psicologia é essencialmente social, porque fala da e é feita para a sociedade, tá? A gente pode estar olhando o indivíduo, mas todo indivíduo traz dentro de si a sociedade e todos os vínculos de sociabilidade que teve até então. E todo indivíduo também contribui e age na sociedade. Então, a sociedade vai dentro de nós e nós agimos nessa sociedade. Então, nós somos compostos por ela e nós a compomos. Tá? Ok? Vamos lá. Estou aqui olhando o texto e trocando uma ideia com vocês. Com vocês não, né? Sozinha, mas espero que assistam. Acho que sim, né? Porque isso aqui vai ter uma repercussão direta aí na nossa prova. Outra coisa, retomando aí o que eu falei sobre ao longo do curso da avaliação, os fenômenos se transformarem.
As relações humanas, elas são dinâmicas. As relações familiares, elas são dinâmicas. Então, a gente está avaliando determinadas características num determinado recorte de tempo. Daqui a 1 ano, aquilo pode estar de uma forma totalmente diferente. Então, quando a gente está avaliando, quando a gente está coletando informações, a gente está coletando informações naquele dado momento e aquelas informações. Lembra que eu falo para vocês, em muitos casos, a gente tem um primeiro laudo no começo do ingresso do processo e um segundo laudo feito pelo mesmo profissional no fim do processo. Muitos elementos podem ter se modificado, tá? Então, a gente precisa entender que esse processo é dinâmico, ele não é estanque, tá? Bom, aí é que vem as modalidades de documento, dei uma olhada lá depois, tá? E eu vou direto para o relatório psicológico e para olhar com vocês agora, parte a parte do relatório psicológico, tá bom? Ai, tomara que eu não fique gripada. Bom, relatório psicológico. Pois bem, o relatório psicológico ou laudo psicológico, na verdade, eles são o mesmo documento, tá? Alguns teóricos dizem que não, outros dizem que sim. Aqui, para nossa prova, a gente vai entender que é o mesmo modelo de documento, é a mesma estrutura de documento. E ele tem como função, né, apresentar de forma descritiva situações psicológicas, seus determinantes históricos, sociais, políticos, culturais. Quando eu estou falando para vocês de que tanto uma família de classe alta, como a do menino Bernardo, como uma família que mora na Portelinha, lá dentro da casa de parede de madeira e papelão, que tem tapete no chão, quando eu estou falando sobre isso, eu estou querendo dizer para vocês que ambas famílias podem ter ou não capacidade protetiva. Embora isso nos fale de realidades sociais, culturais, inclusive históricas diferentes, tá? Então, eu preciso me atentar sempre a isso, a essas determinantes, né? E eu preciso estar atenta a essas coisas, tá? Ó, então, como ele é um documento científico, isso quer dizer o quê? Ele é um documento produzido tomando por base uma ciência, e é a ciência psicológica. Então, nós vamos nos valer de instrumentos e técnicas e teorias da ciência psicológica. Por isso que tudo que fazemos, constatamos, né, ou boa parte do que fazemos e constatamos deve ser subsidiado por teoria, certo? Entrevistas, pode ser feito dinâmicas de grupo até para o atendimento ali, você pode fazer algum tipo de manejo técnico, por exemplo, um casal cuja guarda da criança esteja suspensa, né? Fazer o uso de alguma dinâmica ali com aquele grupo, que é o casal é um grupo, né? Também podemos usar para coletar dados, tá? Também podemos citar para coletar dados, né? Testes psicológicos, sejam eles projetivos, gráficos, sejam eles psicométricos, inventários, né, de personalidade. Podemos usar? Podemos usar, tá? Observação, que também é técnica de observação, o exame psíquico, né? O exame de estado mental que a gente fala, atenção, concentração, memória, como é que tá, aquele checklist que a gente faz em psicopatologia, né? E a gente pode fazer, evidentemente, não com checklist, mas ir
fazendo o exame do estado mental, se há, por exemplo, a suspeita de que um dos pais tem uma patologia da ordem das psicoses. Pode fazer? Pode fazer o exame do estado mental ali, no meio da entrevista. Ô, seu fulano, bom dia. Que dia nós estamos hoje? Tá, não saber o dia é normal, eu mesma, por vezes, não sei. Mas tentar verificar, assim, se a pessoa entende onde está, porque está ali, quem você é. Então, assim, você pode fazer um exame do estado mental ali no meio da entrevista, não aquela coisa marcada. Na verdade, o ideal de fazer o exame do estado mental quando a gente está atendendo assim é dessa maneira, né? De uma maneira que não fique evidente. Tá bom, seu fulano, agora eu vou fazer com o senhor o exame do estado mental. Que dia é hoje? Como o senhor se chama? Quem sou eu? Onde é que nós estamos? Que planeta é esse? Não precisa, né, gente? Precisa. Pode gerar, inclusive, um constrangimento que pode dificultar a vinculação da pessoa ao processo de avaliação que vocês estão fazendo, tá? Ok. Intervenções verbais também são permitidas, evidentemente, né? Se alguém chegasse para mim assim, qual é a finalidade de um relatório psicológico? A finalidade do relatório psicológico é apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica, tá? Então, o relatório ele vai apresentar como a gente procedeu, que conclusões a gente chegou no processo de avaliação. A resposta, ela é meio óbvia, né? Eu fiz um processo de avaliação, o relatório não tem um fim em si mesmo. Ele existe porque se fez um processo de avaliação e desse processo de avaliação eu preciso produzir um documento científico que vai me contar o que eu constatei, como eu coletei e qual o resultado daquele processo de avaliação, o que eu descobri com aquilo, né? É isso, grosso modo é isso, o que eu descobri com aquilo, tá? E isso tem a ver com a pergunta que me foi feita. Eu não vou... O juiz me pede para avaliar como se dá o vínculo de ambos os pais com os filhos, eu vou lá e avalio qual o índice de periculosidade, sei lá, um delito de homicídio que o pai tem. Pô, nada a ver, né? Beleza? E como é que é a estrutura desse documento? Como é que deve ser a estrutura desse documento? Bom, ele tem que ter uma narrativa detalhada e didática. O que eu quero dizer com isso? Você vai explicar tudo. Como se deu, como você encontrou as pessoas, quais impressões iniciais que você teve, né? Que achados vieram dessa entrevista ou dessas entrevistas, né? Isso tem que ser com desencadeamento de ideias claro, didático, harmônico, preciso. Não fiquem gerando frases confusas para explicar coisas muito óbvias e que tem que ser diretas, tá? Que vocês têm que sempre pensar, para quem que eu estou fazendo esse documento? Para quem que eu estou fazendo esse documento? Ele é outro psicólogo? Não. O que acontece às vezes? Alguns juízes, lendo o laudo da gente, se isso não ficar claro, eles podem chegar nos técnicos deles e dizer, você pode traduzir isso aqui para mim, por favor? Se o juiz tiver de boa condição, ele pode dizer, não vou considerar, porque isso aqui não está feito para mim. Não foi feito para eu entender. Foi feito por um psicólogo, para ele mesmo, por ele mesmo, porque ele quer parecer o erudito. Não, né? Não é essa a função. Isso aí a gente pode deixar quando a gente escreve os artigos da gente, os nossos livros, as nossas teses, as nossas dissertações, tá bom? Que afinal são documentos produzidos na academia para a academia. E há uma diferença muito grande entre um e outro. Se eu estou na academia produzindo para a academia,
É óbvio que eu vou usar os termos técnicos da minha ciência e quem não souber que vá pesquisar. Espera-se que saiba, tá bom? É assim que a banda toca aqui. Então, cada lugar que a gente vai produzir um documento, quem for o destinatário, né? Se o destinatário é um juiz, ou se o destinatário da nossa avaliação psicológica são os pais para levar essa avaliação numa escola, são destinatários diferentes, são avaliações cujos documentos vão atender a objetivos diferentes. Então, a gente precisa entender para quem que a gente está falando e do que a gente está falando. Tá bom? Vamos lá, então, ó. Entrando aí, ó, na reta final, então, da nossa aula de hoje. Até porque na quarta que vem tem aula, tá? Eu ainda vou pensar, a gente tem mais a aula dessa semana, e mais uma, eu acho, né? Eu quero preparar 2 aulas bem gostosas para a gente se divertir um pouco. Vamos ver se a gente se diverte. Olha que diversão. Vamos falar de penal, vamos falar de crime, falsas memórias, psicopatas. Vai sair sangue nas 2 últimas aulas, tá bom? E algumas coisas que eu preciso complementar de civil, que eu acho que é importante. Agora eu vi ali o documento, o artigo que a Rovinski fez e pensei que talvez seja interessante a gente falar das avaliações para dano moral. Aliás, isso me faz lembrar que eu acho que eu tenho uma pendente de ser feita, tá bom? E é uma avaliação bem séria, porque você vai ter que mensurar, avaliar se um determinado acontecimento gerou dano psíquico. E você pode ter certeza que o advogado da parte contrária tá louco para dizer que você está inventando coisa onde não tem. E aí, esse tipo de avaliação, ele tem, às vezes, esse caráter de ataque de parte dos advogados, tá? E aí, você precisa firmar muito bem na ciência, nos instrumentos, para não ser descredibilizado em praça pública, tá? Porque isso pode acontecer. Então, não é bolinho, não. É puxado. Vamos lá, então, hein? O relatório psicológico deve conter, no mínimo, 5 itens. Eu, quando produzo, uso 5 mesmo. Eu não invento mais história. Eu uso 5 porque eu entendo que nesse formato estrutural está muito bom. Às vezes podem ter apêndices, anexos, né? Que daí tem a ver com daí avaliação específica que vocês vão fazer. Eu costumo fazer nessa estrutura de 5 itens, que sejam identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. Vamos olhar um por um. Olha lá, página 27, identificação. Bom, a identificação é como se fosse ali o cabeçalho, não, mas é aquela parte que identifica, né? Quem é o autor, quem elabora, vocês. Vamos usar lá na prova um nome fictício, tá? Ou o nome de um dos membros, quem está elaborando é Silva Menezes, tá? Beleza? Psicóloga Joana da Silva Menezes, né? O interessado é quem solicita. Ó, isso aqui dá um nó, às vezes dá um nó, e a divergência aqui. Quando vocês são o perito do juiz, quem solicita é o excelentíssimo senhor juiz da vara da infância, da vara de família, sei lá, tá? Quando vocês são peritos da parte da defensoria, quem solicita é o defensora Ana Paula Souza, defensora da infância Ana Paula Souza, que é a nossa defensora da infância, tá? Ou defensor Otávio Augustus, que é um dos defensores da vara de família, tá? Que aí você está identificando quem é o profissional que solicitou. Agora, se eu fui contratada por um advogado, na verdade, se um advogado agir como assistente técnico, né, perito da parte, um advogado particular me contrata para fazer uma avaliação da dona Ana Maria, certo? O interessado é a dona Ana Maria, tá bom? Por que eu falo? Porque lá eu estou falando de alguém dentro das instituições. São autoridades que estão selecionando a minha atuação.
promotor, juiz, defensor são autoridades públicas, são tratados pelo como é que chama aquilo, meu Deus? Pronome de tratamento, excelência, tá? Enfim, excelentíssimo senhor juiz, excelentíssima senhora promotora, excelentíssima senhora defensora, tá? Isso é língua culta. Então, se vocês vão destinar o laudo para um defensor, vocês vão destinar um laudo para o excelentíssimo defensor da vara da infância ou da vara de família. E aí vocês vão botar um nome, né? Beleza? Eu acho que o caso que eu mandei para vocês, eu não me lembro se é de família ou se é da infância. Eu não estou me lembrando de nada hoje. Tive amnésia de ontem para hoje. E o assunto é qual a finalidade. Bom, por exemplo, assunto por exemplo, elucidar fatos referentes à disputa de guarda da criança fulana de tal, fulana de tal, tá? Ou, deixa eu ver aqui como é que eu posso falar, assunto, esclarecer elementos relacionados à capacidade protetiva dos pais na manutenção do cuidado dos filhos. Enfim, pensem, leiam o documento que estiverem elaborando e pensem assim, qual é a finalidade desse documento? Né? Colaborar com a tomada de decisão do magistrado, se vocês fossem perito do juiz, referente ao caso de adoção de fulaninha de tal, blá, 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 e Beltraninho, nanananá, irmãos, cujo núcleo, tá? Ok? Vamos lá. Olha lá, ó. Assunto. O psicólogo indicará a razão, o motivo do pedido. Então, assim, ó, o juiz pediu para vocês fazerem uma avaliação psicológica para avaliar qual dos pais tem a melhor condição para ficar com a guarda. Então, o assunto. Razão do laudo. Fornecer subsídios para tomada de decisão referente ao processo de guarda envolvendo os genitores fulano de tal, beltrano de tal, em face dos filhos, blá, 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 blá. Aqui você já vai dizer quem são as pessoas que estão envolvidas ali naquele conflito principal, tá? Descrição da demanda, meus amores, prestemos atenção nisso. Descrição da demanda é a parte destinada a narrar as informações referentes à problemática. Diz respeito, vamos dizer assim, ó, aos motivos, às expectativas que foram produzidas ali com o pedido do documento. Então, quando eu descrevo a demanda, eu vou dizer assim, essa avaliação psicológica se deu na intenção de elucidar os fatos envolvendo a guarda das crianças. Não me usem a expressão menores. Vocês vão ver isso? Vão ver no despacho do juiz? Vão. No despacho da promotora? Vão. Pode até haver laudo dos colegas psi que usem? Até pode, mas vocês não vão usar. Menor é pejorativo e diz respeito a um tempo da história da infância e juventude onde a criança e o adolescente eram tratados como objeto e não como sujeitos de direitos. Então, vocês já viram isso, a gente teve 1 ou 2 aulas só sobre infância, tá? Então, aqui vocês vão dizer o seguinte, considerando que foi constatado que os pais estão na vigência de um processo de divórcio, né? Cabe a esse técnico avaliar qual dos genitores apresentam as melhores condições para o exercício da guarda, envolvendo as crianças, blá e blá, né? Fato esse que ensejou a produção desse documento decorrente do processo de avaliação psicológica, tá? Entende-se que nas relações familiares deve-se preservar aí
a convivência familiar, né? Porém, se faz necessário nesse momento a execução de um processo de avaliação psicológico para se possa constatar qual dos genitores apresenta as melhores condições para a guarda das crianças. Tá? Então, é nessa parte que você vai narrar as informações qual é o bafão que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que você tem que entrar ali naquele bafão e fazer uma avaliação? O que está acontecendo ali? E ali você vai descrever que demanda é aquela que chega para vocês. Tá? Ok? Na parte de procedimento, vocês vão descrever como vocês procederam essa avaliação. Que instrumento vocês usaram? Quantos encontros vocês usaram? Com quem vocês tiveram entrevistas? Aonde vocês buscaram informações? Tá? Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas e análise dos conteúdos constatados através da teoria da psicanálise, tá? E aí mostrando qual foi o plano que vocês construíram, quais foram os instrumentos que vocês lançaram mão, fundamentem esses instrumentos com notinha de rodapé, tá? E deixem, a pessoa que vai pegar ali o procedimento, ela tem que entender quem vocês atenderam, quantas vezes, com qual linha teórica vocês analisaram o conteúdo, quais os instrumentos foram utilizados, né? E qual a finalidade de se usar aquele documento, vocês vão fundamentar lá com um referencial teórico, tá? E aí, claro, vocês vão ter que pensar em procedimentos que sejam pertinentes para coletar os dados que vocês precisam coletar. Vocês vão, eu entendo assim, as entrevistas, elas sempre vão estar presentes, né? A gente vai lançar mão de entrevistas. Qual vai ser o modelo, as técnicas de entrevistas que vocês vão usar, aí é uma outra história, aí é com vocês. Mas eu entendo assim, entrevista é um potente instrumento de coleta nosso, tá? Aqui é a análise, tá? Olha lá, eu vou ler para vocês e aí a gente vai interpretar isso. Análise é a parte do documento na qual o psicólogo faz uma exposição descritiva de forma metódica, objetiva e fiel dos dados colhidos e das situações que se viveu, né, ao longo desse processo de avaliação relacionadas à complexidade daquela demanda. Então, aqui você vai falar quais os achados que você teve ao longo dos atendimentos, tá? Você vai expor num desencadear interessante de ideias, com método para você. Por exemplo, o método que eu uso quando eu faço análise. Eu sempre faço uma pauta. Quem é meu estagiário sabe disso. Faço uma pauta. Bom, eu estou lidando com um caso de guarda. Então, o que eu vou avaliar dentro da teoria da psicologia para constatar se a relação dos pais é melhor ou pior, enfim. Eu vou avaliar, vou fazer uma anamnese? Posso fazer uma anamnese técnica, entrevista de anamnese, tá? Posso fazer uma anamnese para estudar desde a gestação, como foi essa capacidade de cuidar dessa criança desde a barriga, fez pré-natal, não fez pré-natal. Aí eu faço uma anamnese, faço entrevistas abertas, né? Entrevisto o pai, a mãe, os avós. Foram feitas entrevistas com a rede municipal de educação. Eu fui lá na escolinha, hoje chamei o pessoal da escolinha para entender como é que se dão os cuidados, o asseio, a higiene, a alimentação. Se eu estou falando de crianças que estão na escolinha, essas pessoas têm muita percepção de como os pais cuidam, zelam e promovem o melhor interesse da criança, né? Então, é importante aí que a gente consiga expor de uma forma descritiva e metódica, né? Como é que dados a gente achou? Porque lá em cima, né, aqui, ó, no procedimento, eu vou ter dito
quem eu entrevistei, quantas vezes e quando. Aqui eu vou dizer o que eu achei daquele contato, o que eu constatei das entrevistas na escola, o que eu constatei na entrevista com os pais. Eu vou trazer fatos e analisá-los à luz da minha teoria de referência que eu citei lá no início. Na verdade, quando eu estava ali, ó, tá vendo? Que eu citei aqui no próprio procedimento, tá? Olha lá, referencial teórico filosófico que nos embasa. Então, usei entrevistas, usei a psicanálise como referencial teórico, e aí aqui eu vou analisar aquilo que eu levantei lá ali no passo, eu digo de que forma eu coletei, aonde eu fui, quem eu falei, e aqui na análise eu vou analisar os meus achados e vou fundamentar os meus achados à luz de autores, teorias, fenômenos. Maravilha? Sempre atentando para as determinações históricas, sociais, econômicas, políticas, tá? Até porque, gente, tudo isso interfere em quem nós nos tornamos, em que pessoas nós nos tornamos. Tudo isso traz influência de quem somos, de como esse núcleo familiar está como está, qual a capacidade protetiva desses pais, tá? Aqui na análise, eu não vou afirmar nada, eu não vou sustentar fatos, mas eu vou passear por eles e pontuar coisas que eu constatei. É na conclusão que eu vou dizer que aquilo que eu analisei lá em cima resulta nisso aqui. Então, entendendo-se a maneira como se dá o vínculo mãe-bebê, tá? É possível inferir que haja um bom vínculo e que esse bom vínculo, orientado pelas políticas públicas do município, possam devolver à convivência mãe e criança a capacidade protetiva da genitora, ou possam reestabelecer, porque aqui eu concluo aquilo que eu citei em cima e fundamentei, que eu achei que eu concluo. Isso, na verdade, quer dizer isso. E com isso, me parece que a fulaninha tem a habilidade. Da mesma forma que o pai, por causa disso. Então, daí, o que eu constatei? Eu constatei que ambos, quem vai julgar é o juiz. Vocês não vão dizer aqui, a mãe tem melhores condições de ficar com a guarda do que o pai. Vocês não vão fazer, quem vai fazer isso é o juiz. Você pode dizer, no entanto, constata-se uma boa relação vincular da mãe com a criança, o que fornece indícios de uma relação que alude à capacidade protetiva da genitora. O pai, por sua vez, demonstra uso problemático de substância, o que acaba gerando no convívio com as crianças certa rejeição das mesmas em estarem sozinhas na presença daquele. Você falou que você acha que a mãe que tem que ficar com a guarda? Você não falou. Mas você colocou que você concluiu, você disse, eu concluí que essa mãe tem isso, que esse pai tem aquilo. Quem vai julgar é o juiz. O juiz julga. Vocês avaliam e expõem os fatos avaliados. A decisão é com ele, tá? Beleza? E aí, claro, você não vai tomar decisão. Você não tem que dizer, juiz, a mãe é a mais indicada. Não, você vai expor ali. Ele te pediu para avaliar as relações parentais. Quem apresentava as melhores características? Como se dão as relações parentais? Em face da possibilidade de fixação de guarda. Ele não disse, decide para mim quem tem que ficar com a guarda. Quem decide é ele. Se você fizer isso para ele, vai ficar puto. Certo? Mas dê todos os subsídios. Bom, o perito dos peritos é o juiz, gente, entenda. É assim que a banda toca na justiça. Você vai no seu campo de perito,
oferecer os elementos e ele vai julgar, tomando por parte os elementos que você apontar, porque você é o perito na psicologia. Ele é o perito de todos os peritos. Tá? Você pode sugerir acessos? Você deve. Se você fez a avaliação da família e constatou, você fez essa observação sobre o pai e o uso de álcool, você vai dizer, indica-se a manutenção do atendimento no ambulatório de álcool e drogas, da continuidade do tratamento pelo pai no ambulatório de álcool e drogas de Piracicaba. O que você apontou ali? Você sugeriu, né, a continuidade desse tratamento por esse pai na busca da melhora da qualidade, como é que eu posso dizer assim? Você acaba sugerindo que esse pai pode, inclusive, transpor aqueles elementos que hoje são arriscados quando ele está na convivência com a criança. Então, você está dizendo assim, olha, o pai tem problemas de uso problemático de bebidas, as crianças não têm desejado estar na presença do pai sozinhas, né? Mas a manutenção do tratamento terapêutico no ambulatório de álcool e drogas é fator indicado para que sejam superados os elementos que geram rejeição das crianças em estarem com o pai. O que eu quero dizer com isso? Se o pai continuar o tratamento no ambulatório de álcool e drogas, isso pode ter um impacto positivo na convivência do pai com as crianças, inclusive fazendo com que superem essa rejeição por estar com o genitor. Falei de uma forma mais direta, clara, sem rodeios, porque o que acontece com o nosso raciocínio na psicologia? E isso aí não adianta, isso aí faz parte da nossa formação. Nós somos estimulados a fazer um raciocínio analítico das questões humanas. A gente não é estimulado a tentar encurtar caminho. Não, justamente o caminho do entendimento teórico que a gente vai fazendo, ele é sinuoso, circular e tudo mais. E ele vai nos levar até um certo lugar. Então, é normal que a gente queira entender, até no estudo da psicodinâmica de um quadro. Quando eu vou fazer o estudo da psicodinâmica, eu vou entender como aquilo se dá, como aquilo se relaciona, como aquilo vai... Mas na hora de falar, de botar no papel, eu tenho que ser mais objetivo. Né? Eu sei que aquilo é algo que não é tão simples assim, eu sei que esse pai vai superar os elementos de vulnerabilidade, porque a psicodinâmica das pessoas com alcoolismo se dá dessa maneira. Mas eu não preciso falar dessa maneira, eu posso falar direto, eu posso dizer assim, a manutenção do tratamento, no que se refere ao pai, a manutenção do acompanhamento no ambulatório de saúde mental de álcool e drogas é fator importante para a melhora do vínculo com os filhos, podendo, inclusive, desencadear maior aceitação na convivência. Pronto, é a mesma coisa. E eu estou inferindo coisas, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu afirmo taxativamente. Tá? Nesse caso, eu fiz uma inferência. Bom, eu devo indicar outras medidas que possam ser tomadas naquele caso, visando o melhor interesse da criança, por exemplo. Que as crianças sejam mantidas na escola. Que, enfim, que os filhos maiores sejam inseridos em projetos psicossociais do CAPS, do território. Eu posso sugerir tudo isso, porque o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma avaliação daquele núcleo familiar, né? E dos vínculos das crianças com os pais. Eu posso indicar? Eu devo indicar.
Porque eu tenho notório saber daquilo que é o melhor para o psiquismo daquela família, daquele núcleo familiar. Então, eu posso indicar? É claro que eu posso, eu devo indicar, tá bom? E aí, a gente conclui o documento, né? Faz a narração aí dessa... Então, conclui-se tais elementos do processo de avaliação, né? Encerra o documento, Piracicaba, 14 de novembro de 2020. Assina e coloca o CRP de vocês, tá bom? Beleza? Bate carimbo ou, no caso dos peritos do juízo, eles já têm a assinatura digital, tá? Porque daí eles fazem o laudo, esse laudo já vai direto para o processo pela assinatura digital. Beleza? Ó, assistam ao vídeo. Na semana que vem, tragam dúvidas sobre o vídeo de hoje, tá? Que eu vou esclarecer logo no início da aula que vem. Vocês receberão, esse final de semana ainda, o material que deve ser lido para a semana que vem. Prometo a vocês que será um material gostoso de ler. Eu acho que eu vou trazer bem esses elementos do criminal. E aí vamos ver, de repente, se ele for... Se vocês se empolgarem com o criminal, essa coisa toda, a gente pode levar para outra aula também, tá certo? A gente faz 2 aulas de criminal e aí vão ser aulas que escorrerá sangue da tela, tá bom? Beleza? Beijo para vocês e até quarta.